Nesse vídeo aprenderemos a criar sombra e reflexo de luz realista usando Photoshop mais inteligência artificial. Para isso apresentarei dois exemplos. O primeiro exemplo com um copo e o segundo exemplo com uma garrafa. Você vai aprender desde a criação da sombra até a criação do reflexo de luz e o aprimoramento da imagem com inteligência artificial. Então primeiramente, galera, a gente tem que entender como que eu fiz a montagem aqui no Photoshop para depois eu aprimorar isso com inteligência artificial e vocês vão entender como. Beleza? Então a primeira coisa que eu fiz, né, eu tenho aqui o meu fundo e eu tenho aqui a minha pastinha copo, né? Então eu vou revelar essa pastinha copo e vocês observam aqui que eu já tenho o copo, tenho aqui o reflexo da luz e eu tenho a sombra. Então eu vou desmembrar isso aqui e vou explicar para vocês como que a gente chega mais ou menos nesse resultado. Lembrando que aqui ele não está aprimorado ainda, né? Então aqui a gente fez o bruto no Photoshop, depois a gente vai levar isso aqui para inteligência artificial para poder aprimorar essa imagem e ela ficar ainda mais interessante. Então, ó, se vocês observarem, eu tenho aqui o copo, né, dividido, já recortado. Se você não sabe recortar a imagem no Photoshop, tem aula aqui no canal onde eu mostro como recortar, beleza? Mas hoje em dia tá muito fácil, galera. Vocês podem estar recorrendo aí à inteligência artificial também para estar removendo o fundo da sua imagem, né? Mas eu recomendo você fazer o recorte desse tipo de imagem aqui usando a ferramenta, né, a técnica com a ferramenta caneta, tá? No Photoshop, onde você consegue uma precisão maior no tipo de recorte que você está querendo. A não ser que você tenha aí uma outra técnica que você consiga aí um recorte muito bom também. Tá, então eu vou remover aqui, ó, vou ocultar o meu copo e eu tenho aqui, ó, sombra mais reflexo, beleza? Então eu tenho aqui, ó, reflexo. Esse reflexo 2 aqui, ó, é essa luzinha que tem aqui, então eu vou dar um pouquinho mais de zoom para vocês poderem ver melhor, né? Então, ó, reflexo 2 é essa luzinha bem discreta, tá? E eu tenho aqui, ó, esse reflexo aqui, beleza? Que está atrelado ao meu copo também. E eu coloquei aqui uma matiz e saturação, a camada de matiz e saturação, para remover esse excesso de saturação no reflexo. Mas eu vou ocultar o reflexo aqui por enquanto e eu vou explicar para vocês a questão da sombra também. Então tem aqui a sombra, né, sombra projetada e a sombra de contato. Então antes de eu mostrar a sombra para vocês, eu tenho que revelar primeiro o copo novamente e eu tenho aqui o meu copo, beleza, galera? O que eu tenho que entender aqui? Para eu poder fazer a sombra de contato, eu tenho que entender aqui a largura do meu objeto e para fazer a sombra projetada eu tenho que analisar de onde vem a luz também. Então se vocês observarem, a luz ela vem dessa parte aqui, ela bate aqui no copo, reflete aqui na parte do líquido e provavelmente vai jogar um reflexo de luz aqui com base na cor da bebida, tá? Então vamos lá. Primeiramente eu gosto de fazer a sombra de contato, ou seja, o contato do copo com a mesa, que seria essa sombra aqui, tá? Então olha o antes e o depois. Então essa aqui seria uma sombra bem discreta, uma sombra de contato. E normalmente como que eu faço essa sombra, galera? Eu crio aqui uma camada em branco, vem na minha ferramenta de letreiro elíptico, tá? Eu faço um círculo dessa forma aqui e eu pinto de preto usando o atalho do teclado Alt mais Delete. Então olha lá, eu já fiz aqui a sombra de contato, agora eu venho aqui em filtro, desfoque de movimento, eu posso deixar aqui em 0, tá? Para ficar retinho, e eu crio um desfoque de movimento aí razoável, que expanda um pouquinho mais a minha sombra e ela fica um pouquinho mais desfocada. Então olha o antes e o depois, tá vendo? Ela fica mais discreta. Com base nisso, eu crio uma máscara e eu tiro o excesso da sombra no local onde bate mais luz. Então, se a luz vem desse lado aqui a sombra tem que estar mais fraca e aqui ela pode estar até mais forte. Então, eu tiro um pouquinho desse lado aqui. Então, olha o antes e o depois. Se eu achar que está exagerado, eu tiro um pouquinho a opacidade, ficando mais ou menos aí desse jeito aqui. Beleza? Então, essa daqui seria a sombra de contato. Eu até nomeei aqui, né? Sombra de contato. Beleza? E aqui eu tenho a sombra projetada. Então, eu vou mostrar ela, que seria essa daqui. A sombra projetada, galera, é aquela sombra que meio que quase cria a forma do objeto, mas não é uma regra você criar a forma do objeto também. E essa sombra projetada, normalmente eu uso a ferramenta caneta, né? Então, ó, antes, depois, né? Então, vou criar a camada aqui em branco, vem na minha ferramenta caneta, eu boto um ponto aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui mais ou menos. Beleza? Clico com o botão direito, criar seleção, deixa aqui em 0, ok. Então ela criou a seleção, uso o atalho do teclado Alt mais Delete, com a cor preta aqui selecionada no foreground.
Alt mais Delete. Então ela vai pintar dessa forma aqui, e aqui eu trabalho a opacidade, trabalhando também, ó, vou até ocultar essa outra sombra aqui, e aqui eu trabalho, ó, filtro, desfoque gaussiano, e eu dou um desfoque bem de leve aqui nessa sombra para ela não ficar com as bordas muito duras, né? Então antes, depois eu já crio aí uma sombra projetada, beleza? Então, sombra projetada on, né? Então já tá aqui certinho. E agora a missão, galera, é a gente criar o reflexo, né? O reflexo seria a luz batendo aqui no líquido e criando um reflexozinho aqui, que seria esse reflexo aqui. E como que eu fiz esse reflexo aqui? Né? Você tem que analisar o objeto que está refletindo a luz, né? Então, normalmente eu faço isso aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o copo, né? E o que eu vou fazer? Eu criei aqui um recorte, ó. Eu criei esse recorte aqui do copo, tá vendo? Onde bate luz. E como que eu fiz isso? Ó, vou revelar aqui novamente. Deixa eu botar aqui o reflexo. Posso até ocultar esse reflexo aqui. Eu selecionei a camada aqui do copo, vem na minha ferramenta de laço, tá? E eu faço uma seleção dessa forma aqui, ó. Pegando mais ou menos aqui assim, ó. Posso até pegar um pouquinho fora, porque o meu objeto ele já está recortado. Beleza, fiz a seleção dessa forma. Eu dou um Ctrl J e eu já tenho aqui o recorte dessa forma, beleza? Feito isso, galera, eu venho na minha ferramenta mover, eu uso o atalho do teclado Ctrl mais T de tatu, clico com o botão direito, distorcer. E aqui a distorção, ela pode ser a gosto, tá? Pode ser a gosto de cada um. Eu gosto de fazer isso aqui, ó, eu puxo aqui, puxo essa aqui também, beleza? Aí eu vou fazendo de um jeito que fique aqui, ó, só na parte da sombra. Ó, eu vou deformando de um jeito aqui que fique na perspectiva. Ó. Então aqui é um trabalho de paciência mesmo, galera. Então aqui a gente tenta ver um jeito que fique condizente ali com a nossa imagem também. Então eu posso projetar mais, não tem problema ficar um pouquinho maior. Então, por exemplo, ó, ela tá desse jeito, eu vou dar um Enter. E agora o que eu vou fazer? Eu tenho que mudar o modo de mesclagem, eu boto para baixo aqui, ó, do copo. Eu mudo o modo de mesclagem para subexposição linear. Feito isso, galera, eu tenho que deixar ela mais discreta nessa luz. Então eu uso o atalho do teclado Ctrl mais L. E aqui, ó, como eu botei o modo de mesclagem subexposição linear, tudo que ficar preto ele vai esconder um pouco mais. Então, ó, eu vou puxando esse pontinho preto aqui, ó, pro lado, ó lá. E ele vai escondendo mais, beleza? Desse jeito aqui. Dou um OK e agora, só que ele tá muito saturado, muito vermelhão, né? Então eu crio uma camada de matiz e saturação, aperto aqui nesse íconezinho de Clip Mask para poder a matiz e saturação aplicar somente aqui no meu reflexo que eu criei. E eu tiro um pouquinho essa saturação. Olha lá, posso tirar um pouquinho mais, ok, beleza. Então, ó, olha o antes e o depois. Feito isso, eu crio agora uma camada de níveis. Clip Mask aqui também. E eu posso ir escurecendo um pouquinho mais, olha lá. Para ficar mais discreto. Tá vendo? Desse jeito aqui. Beleza, posso tirar um pouquinho mais a saturação se eu quiser, ó. Olha lá. Eu já tiro. Eu posso criar uma máscara aqui no reflexo também. E eu posso ir tirando os excessos que eu quero tirar. Olha lá. Nessa parte aqui, beleza. Então a gente consegue aí ir manipulando esse reflexo do jeito que a gente quer. Ah, Carlos, mas ficou meio escroto esse reflexo aí. Não tem problema, galera. O importante é ter o reflexo aqui, porque quando a gente for jogar lá na nossa inteligência artificial, ela vai identificar que isso aqui é um reflexo de luz batendo e ela vai aprimorar isso aqui pra gente, beleza? Então não precisa ficar 100% perfeito. Então, basicamente, a gente cria essa parte do reflexo desse jeito aqui, né? Então tem até o outro reflexo que eu fiz aqui, cadê? Beleza, esse aqui ficou até mais bonitinho. Então, às vezes a gente tá com a mão de um jeito num dia, com a mão... e a gente vai criando esses reflexos, beleza? Vamos pro próximo exemplo agora, galera, que é a garrafa. Então, a garrafa aqui foi a mesma coisa. Se eu ocultar aqui, ó, o reflexo, eu fiz do mesmo jeito. Se vocês observarem, tirei um pouquinho a saturação, né? Então, o reflexo aqui, ó, reflexo de luz. Então, ele está em subexposição de cores. Poderia ser subexposição linear também, mas subexposição de cores ele ficou melhor, tá vendo? Se adaptou melhor ali, ficou mais interessante, né? E aqui eu tenho, por exemplo, ó, tem a garrafa. Aqui eu tenho a sombra de contato, né? Então, sombra de contato aqui. E aqui embaixo eu tenho a sombra projetada, olha lá. Então, dessa forma aqui a gente consegue aí, ó, eu tenho aqui só a garrafa recortada também. E lembrando, né, para você poder fazer esse reflexo
aqui de luz, né? O que eu fiz? Eu recortei a garrafa, né? Então vou dar um Ctrl J aqui, ó. Se eu der um Ctrl T e eu distorcer, né? Eu posso puxar aqui, ó. Olha lá. Dessa forma aqui, eu abro um pouquinho mais. Desse jeito aqui, mais ou menos. Ok. E aqui, galera, eu posso tá mudando o modo de mexer de subexposição de cores. Boto uma matiz e saturação aqui, ó. Com o Clip Mask, tira um pouquinho a saturação. Olha lá. Puxa um pouquinho aqui, ó. Pro lado dos amarelos. Isso, desse jeito aqui. Beleza. Jogo um níveis, se eu quiser. Ó, jogo um níveis aqui. Pra poder escurecer um pouquinho mais aquilo dali, ó. Olha lá. Ficar mais discreto. E a gente vai brincando aqui, ó, com os níveis, ó. Clareando a parte mais clara, escurecendo a parte mais escura. Não ficou perfeito? Não ficou perfeito, não tem problema. Vocês vão entender que na inteligência artificial a gente vai aprimorar isso aqui. Então a ideia é ter, tem que ter. O reflexo tem que ter para a inteligência artificial entender que isso aqui é um reflexo de luz batendo e aprimorar isso aqui. Beleza? Então eu vou excluir isso aqui, galera. E agora, né, vou revelar aqui novamente. A gente já tem, então, a nossa montagem feita aqui, né? Então a gente tem a garrafa e a gente tem a parte do copo também, né? Então eu vou salvar essas duas imagens, né? Eu posso até dar um ajustezinho aqui na garrafa. Vou criar aqui uma camada de cor seletiva com o Clip Mask. Vou vir nos amarelos e vou tirar um pouquinho dos amarelos para não ficar um amarelo muito exagerado. Então olha o antes e o depois. Estava um amarelão muito forte. Então eu tenho aqui a garrafa e eu tenho o copo. O que eu vou fazer? Eu vou salvar essas duas imagens e vou levar lá para minha inteligência artificial, Leonardo AI, para a gente aprimorar e vocês vão ver que fica surreal. Então eu vou entrar aqui no site do Leonardo AI, galera, e eu vou vir aqui em Launch App. Feito isso, eu vou vir aqui em Universal Upscale e aqui eu vou enviar as minhas imagens, né, a da garrafa e a do copo, para a gente aprimorar e vocês vão ver a diferença, galera. Então eu venho aqui em Add Image, eu vou escolher a minha imagem. Então aqui nos arquivos da aula eu tenho aqui, ó, Image 1 e Image 2. Vou enviar primeiro a imagem da garrafa. E aqui eu gosto de escolher, galera, ó, Cinematic. E aqui na força da criatividade eu gosto de deixar em 8, beleza? Para esse tipo de imagem. E eu vou apertar aqui em Upscale, ele vai gastar 70 tokens. Enquanto ele está aprimorando a imagem, eu já vou apertar aqui em Replace e eu vou enviar a imagem do copo. Então tá aqui a imagem do copo. Mesma coisa, né? Cinematic. E eu coloco a força da criatividade em 8. E eu vou apertar em Upscale também. Com base nisso, eu vou esperar um pouquinho, ele vai demorar mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio, galera, para poder aprimorar as duas imagens. Aí eu vou adiantar aqui a aula e vou mostrar para vocês o antes e depois, e vocês vão ver que fica incrível esse aprimoramento. Então as nossas imagens já foram aprimoradas, galera. Olha agora esse antes e depois. Então aqui é o que a gente fez no Photoshop, né? A gente colocou o reflexo ali, a sombra, encaixou a garrafa, tudo certinho. E depois que a gente aprimora, olha o reflexo ali na madeira, como que ele já vai ficando mais realista, ó. Olha a garrafa. Olha esses detalhes que foram adicionados na garrafa, galera. Olha esse antes e depois, ó. Antes, depois. Vou dar mais um para vocês poderem ver mais detalhes, ó. Olha o reflexo, como que ele ficou ainda mais realista. Então, o importante é ter o reflexo, né? E a gente aprimora com inteligência artificial. Então a gente consegue muito mais detalhe, né? O nosso objeto ele fica muito mais ambientado no cenário e todos aqueles pequenos probleminhas que poderiam ter, eles acabam sumindo, tá vendo? Então, claro, a gente tem que fazer o bruto no Photoshop, tem que fazer um bom trabalho no Photoshop para quando a gente trazer aqui para a inteligência artificial Leonardo, a gente conseguir um resultado ainda mais incrível. Então, olha como que fica muito legal. Isso aqui fica muito realista, galera. Vamos agora para a montagem do copo. Então, analisando aqui a imagem do copo, galera, ó, olha o antes e o depois, como que fica incrível também, galera. Olha que incrível. A gente consegue aí uma qualidade ainda melhor, né? E olha o reflexo, como que ele fica muito realista com base no que a gente criou, tá vendo? Então, ó, vou dar mais um zoom. Olha o antes e o depois. Tá vendo? Então a gente cria o bruto lá no Photoshop e a gente aprimora isso com inteligência artificial, tá vendo? Lembrando, Carlos, mas eu não queria essas gotinhas que tem aqui no copo, eu não quero esses detalhes, eu quero só aprimoramento da parte do reflexo aqui, né? Aí você pode baixar essa imagem, abrir no Photoshop e você trabalha com máscaras, né? Aí você apaga as partes que não te agradam. Eu não quero esses detalhes que a inteligência artificial acabou colocando no copo. Então você cria uma máscara lá no Photoshop e você vai apagando as partes que não te agradam, beleza? Então é uma
uma opção também que você tem. Lembrando que aqui no Leonardo AI, depois que você faz o aprimoramento da imagem, para você baixar a imagem aprimorada, é só vir aqui em cima e você aperta aqui em Download. Lembrando, galera, que você ainda tem a opção no Leonardo AI de animar essa imagem. Então, por exemplo, ó, vamos fazer aqui uma brincadeira nesse vídeo, né? Eu vou pegar essa imagem aqui, ó, do copo, e eu vou animar ela. Para isso eu venho nesse botãozinho aqui, ó, Create Motion. E aqui eu vou deixar em 5, beleza? E eu vou animar essa imagem. Como será que vai ficar? Então eu vou vir aqui, ó, e aperto em View Generation. E agora eu vou esperar um pouquinho, ele vai criar a animação daquela minha imagem. Como será que vai ficar? Tô curioso, hein? Olha que incrível, galera. Já me dá uma animação aqui. É uma animação bem simples, mas é bem legal, galera. Ó, vou apertar aqui. E olha a animação que já é criada com a nossa imagem, mantendo o reflexo, olha lá. Tá com reflexo, criou um movimentozinho de câmera e ficou muito legal, galera. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido essa dica, né? A gente criou aí o reflexo, o bruto do reflexo e da sombra no Photoshop e depois aprimorou com inteligência artificial. Então, use a inteligência artificial aí para você ganhar tempo e para você conseguir resultados bem legais, né? Não fique quebrando muito a cabeça com só no Photoshop, né? Eu sei que a galera aí gosta muito do Photoshop, eu sou apaixonado pelo Photoshop, mas galera, a gente tá vivendo uma era em que a gente consegue fazer coisas muito mais rápido e com muita qualidade usando o Photoshop em conjunto com a inteligência artificial. E tem várias inteligências artificiais que a gente consegue aí qualidades excelentes e eu recomendo para vocês estarem estudando mais a fundo cada uma. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.